Aleluia. Tem uma boa notícia, Jesus está voltando. Boas novas, Jesus está voltando. Amém. A máxima do Evangelho é: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Quem tem anunciado este reino? Quem tem anunciado o arrependimento, o verdadeiro arrependimento? Aliás, quem tem vivido, praticado o verdadeiro arrependimento? É tempos em que nós precisamos, os ministros, os sacerdotes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, chorarem entre o pórtico e o altar. Amém? É tempo de buscarmos a Deus, porque vivemos tempos difíceis. Abra a palavra de Deus comigo. No livro do profeta Jonas, uma palavra que está queimando no meu coração. Como essa palavra tem queimado meu coração. Livro do profeta Jonas. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Capítulo de número 1. A epígrafe da minha tradução está escrito o seguinte: chamado, fuga e punição de Jonas. Chamado, fuga e punição de Jonas. Leamos a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Feche teus olhos, vamos a Deus em oração. Pai bendito, nós lemos a tua palavra, que o Senhor nos dê graça, misericórdia, compreensão do texto bíblico, que cada um possa colocar em prática, Deus, a tua palavra, pois aquele que ouve as tuas palavras e as põe em prática, o Senhor vai comparar esta vida, esse homem, esta mulher, esta criança, este ancião, como alguém que edificou a própria casa, ó Deus, sobre a rocha, cujo alicerce é a rocha. E para furar um buraco em uma rocha demanda tempo, paciência. A tua palavra diz, Senhor, que vai vir os tempos difíceis, vai vir os ventos, correr os rios, e vai bater com ímpeto contra esta casa. Porém ela não será destruída, porque ela está ela está alicerçada na rocha, e a nossa rocha é Jesus, a pedra angular, a rocha eterna, o Senhor Deus Todo-Poderoso é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Porém todo aquele que ouve e não pratica, Senhor, o Senhor também vai compará-lo a um homem insensato, aquele que com tanta pressa, na correria do dia, não mede, não olha as ferramentas, e qualquer lugar serve para construir. Às vezes constrói a casa debaixo, de uma heresia, cujo alicerce é uma heresia, cujo alicerce é qualquer outra coisa de menos a tua sacrossanta palavra. Ó Deus, este também vai sofrer, Senhor, os mesmos danos. Vai passar pelas mesmas intempéries. Então vai soprar o vento, correr os rios e bater com ímpeto contra esta casa. Porém, ela vai estar, ó Deus, fragilizada. O alicerce não vai suportar, Deus, os problemas da vida, as tribulações, as provações. O momento da apostasia será um grande golpe. Aquele que edificou a casa sobre a areia, aquele que ouviu, mas não praticou, assim como os escribas, os fariseus, os doutores da lei, Pai, que tinha o Torá, que tinha o Talmude, que tinha a palavra, a lei, porém
eles não colocavam em prática a misericórdia e o amor. Ó Deus bendito, tenha misericórdia da nossa geração. Tenha misericórdia, Senhor, porque precisamos, ó Deus, amá-lo de verdade. Precisamos representá-lo. Precisamos, ó Deus, ser embaixadores da Tua palavra. Amém. Amém. Que todo ladrão de semente caia por terra, todo desânimo, preguiça, sono, ziguezira, tudo caia por terra em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém. Você crê que Deus tem uma palavra para você, igreja? Amém. Quem crê? Porque tem gente que já não precisa mais da palavra de Deus, já sabe de tudo, compreende tudo. Jesus era uma, como que é o livro do John Bevere e Pastor Roberto, que nós ministramos, Recabitas? Jesus era uma embalagem que ninguém gostava muito, mas o seu conteúdo era vital para todos nós. Amém? Graças a Deus. Amados, que bom que a palavra veio a Jonas, né? Mas não veio para ele simplesmente fazer o que ele quer da vida dele. Nós lemos ali, a ordem expressa, é uma ordem. Vá, dispõe-te. Algumas traduções estão assim: dispõe-te, levanta, acorda, esteja pronto, porque eu tenho algo para você, Jonas. Irmãos, e hoje nós estamos vivendo tantas coisas que têm nos trago desânimo, cansaço. Eu costumo dizer que já estamos vivendo o tempo da apostasia. Esse é o tempo terrível, porque o apóstolo Paulo diz que no finais dos tempos muitos iriam se apostatar-se da fé. O que é isso? É o esfriamento da fé. Você sabe como fazer, mas você não faz. Você sabe que tem que crer, mas você não crê. Você sabe que tem que pregar, mas você não prega. Você sabe que tem que adorar, mas você não adora. Não há uma entrega. E esse período da apostasia é terrível. É terrível. Porque se antigamente a estratégia do diabo era tirar você de dentro da igreja, hoje é deixar você dentro da igreja em desobediência ao Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Não estou vindo aqui, irmãos. Olha, uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, assim como Jonas, ele é portador da mensagem, vai e prega, ele é portador, mas ele não é o dono da mensagem. Nós pregadores somos portadores da mensagem, mas nós não somos o dono da mensagem. Então eu não posso pregar o que eu quero, eu não posso pregar o que eu desejo, porque somos portadores da mensagem. E a mensagem, segundo o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, por gentileza, a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada de dois gumes, que penetrando, vai lá na divisa da alma e do espírito, de juntas e medula, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Jeremias 17:9 também vai dizer o quê? Que enganoso e corrupto. Coloca Jeremias 17:9, Bia, por gentileza. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A resposta está no 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, somos portadores da mensagem, não os donos da mensagem. Nós preparamos o esboço, o sermão, mas a mensagem é toda dele. Amém? E hoje nós temos pessoas que estão o quê? Pregando o que quer. Não, nós temos que pregar o que o Senhor quer. Nós temos que investir tempo naquilo que o Senhor quer falar. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus qual é a mensagem, o que o Senhor deseja falar à sua igreja. É admoestação, é correção, é fortalecimento.
nós não fomos chamados para dar lição de moral em ninguém. Nós não podemos ter essa covardia de usar o altar. Já viu o pregador falando assim? E o pastor subiu em cima do púlpito. Se eu subir em cima desse vidro aqui, acho que quebra. Em cima do altar, nós não podemos usar o altar para atacar alguém, para mandar uma mensagem para alguém. Isso é triste, não podemos. Então estejam atentos à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Então vamos lá. Veio a palavra de Deus, glória a Deus que veio a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus você vai ver que a palavra de Deus, né, pastor Marcos, ela vem. Deus jamais sentenciou ou cumpriu com seu juízo sem antes avisar. Deus sempre avisou. Está vendo o jardim inteiro? Pode desfrutar de tudo, de menos dessa árvore. Mas o diabo sempre quer mostrar o quê? Aquilo que ainda falta. Quando Eva abre, quando ela abre uma agenda para a serpente, o que a serpente tenta fazer é que Deus está te escondendo alguma coisa. Olha, eu sei que você tem tudo, mas tem alguma coisa ali que você precisa saber. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Irmãos, o que tem de falso mestre na internet, os doutores da lei, que descobriram a verdade, portadores da verdade do bem e do mal, estão acima do bem e do mal, pessoas que estão dando ouvidos às fábulas, às doutrinas de demônios. Paulo vai falar sobre isso. Então demônio ensina. Se é a doutrina de demônio, demônio ensina. Ensina em todos os lugares, na internet, na faculdade, ensina no altar, ensina nas escolas, na escola dominical, dependendo do lugar, ensina em todos os lugares. Então há doutrina. Então nós precisamos voltar aonde? A sã doutrina. Amém? O que é a sã doutrina, irmãos? Palavra de Deus. Esta é a sã doutrina. A palavra de Deus é a sã doutrina. Esta palavra poderosa, essa palavra que consegue nesse exato momento discernir o que você está pensando. Amém? Glória a Deus. Jesus é a palavra. Amados, dispõe-te, Jonas, e prega a grande cidade de Nínive. Por que a grande cidade? Porque nesta época, para este mundo, era a maior cidade deste tempo, Nínive. As suas muralhas enormes, cidade conhecida pela maldade, homens sanguinários, bárbaros, debaixo do império assírio, combatendo em várias guerras. Segundo o relato bíblico histórico, os homens empilhavam as cabeças que eram degoladas nas portas de Nínive, para trazer uma certa moral, né? Mas para a gente poder compreender um pouco sobre Nínive, Naum, nós temos aqui, se você passar para frente aqui, vem Miqueias. Por favor, acompanha aí, Miqueias. Depois de Miqueias, Naum. Naum já começa aqui a epígrafe, aqui, ó, se a gente acompanhar as epígrafes aqui, ó, está escrito assim, olha: o juízo de Yahvé chega a Nínive, a destruição da grande Nínive. No verso 3, o castigo de Nínive e seu fim. Então vamos ao castigo de Nínive e seu fim. No capítulo 3, do 1 até o 4, por gentileza, olha o que está escrito: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Segundo, ao estalo dos chicotes, o barulho das rodas, do galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra.
cavaleiros que atacam, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente que tropeça neles. Para finalizar, tudo por causa das suas ações desenfreadas, como uma prostituta atraente, a mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Nínive é destruída pelos medos e babilônios. Nínive, quando Jonas prega em Nínive, é o ano 760 a.C., quando Naum vai falar, são 150 anos depois que Jonas pregou em Nínive, 150 anos depois, Nínive volta, porque ela se arrepende, né? Em Jonas ela se arrepende, Deus tem um projeto, mas ela volta ao pecado novamente, e aí Naum vem profetizar e tem sua queda no ano 612 a.C. pelos medos e babilônios. Então, ao fim de Nínive. Mas só para a gente poder entender quem é Nínive, por que Jonas então pegou outro caminho? Por que Jonas se dispôs a fugir da mensagem de Deus, da ordem de Deus? Justamente por isso. Porque Nínive, ao olhar de Jonas, merecia o castigo. Merecia o castigo. E diz o texto bíblico, olha para vocês verem, no verso 2: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu em direção a Tarse, isto é, Jaspe. Então Jonas foge da presença de Deus, como muitos de nós fugimos, como muitos de nós fazemos vista grossa por aquilo que Deus deseja, porque para cada um de nós Deus tem um propósito. Provérbios, se não me falha a memória, 16, achem para mim por gentileza, Provérbios acho que 16 diz assim: Deus tem para todas as coisas um propósito definido, até o ímpio para o dia do castigo. Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Se você está fazendo de bobo, de boba, cuidado. Cuidado para ele não apertar de um lado, de um outro. O Senhor faz tudo para seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Até os ímpios para o dia do castigo. Amém? Provérbios 16:4. Amém? Voltando à palavra, todo mundo conhece a história de Jonas. Uma criança que é ministrada na igreja conhece, né? O peixe veio, o peixe grande. Nós não podemos falar que é a baleia, né, irmãos? É o peixe grande. O texto diz peixe grande, vamos ser fiel ao texto, peixe grande. Então o peixe grande engoliu Jonas por conta dele fugir da presença. Detalhe, olha o declive, desce para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão do navio, adormece, é despertado e continua a descer às profundezas do mar. No capítulo 2 do livro do profeta Jonas, ele faz uma oração clamando a misericórdia de Deus. Então, quando chega no capítulo 2, acompanhem comigo. E disse: no meu desespero clamei ao Senhor, e ele respondeu, do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Próximo. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares. As correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo,
olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, e até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aquele que acreditam em ídolos inúteis, abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Acabou? Acabou. O 10 agora. O 10. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu fiz na reunião, em uma das reuniões da liderança, eu pedi a cada líder que anotasse os pontos mais importantes dessa oração de Jonas. E aí eu perguntei, até acho que foi alguém que eu perguntei, e falei assim: me pergunta agora o que eu acho dessa oração. E o irmão perguntou: pastor, o que o senhor acha dessa oração? E eu falei assim: se nós olharmos para todo o contexto, porque todo texto sem contexto vira pretexto, mas se olharmos para todo o texto, esta oração é uma oração egoísta. Por mais que Deus ouviu a Jonas, por mais que ele falou bonito, por mais que ele clamou a misericórdia, por mais que Deus teve piedade, mas eu quero te fazer uma pergunta: em qual momento Jonas clama por Nínive? Em qual momento Jonas inclui Nínive na sua oração? Em qual momento Jonas fala assim: Senhor, eu errei? Às vezes tem algum lá que precisa do teu amor, mas se o Senhor tiver misericórdia, eu vou lá, Senhor. Não, a oração de Jonas é tudo sobre ele. Verei o teu santo templo, Senhor, estarei lá de novo, os meus votos eu cumprirei. Tudo sobre ele, tudo eu, e essa geração não é diferente. Tudo que muitos querem é revirar os bolsos de Deus, não buscar a sua face, não procurar obedecer a sua voz, não procurar atentar o que ele deseja, mas nós queremos sempre algo que vai nos beneficiar, tudo em troco de um benefício próprio. Alguém sempre quer. E quando você vê que os anos estão passando e algo não está acontecendo na sua vida, o que você faz? É o que Jonas fez no capítulo 3. Acompanhem comigo. A partir do 1:3, olha o que Deus faz primeiro com Nínive, pela sua misericórdia. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu anuncio a você. A mensagem não é nossa, é de Deus. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a mensagem do profeta. Volta lá por gentileza, há 40 dias, Nínive será destruída. Há um profeta clamando agora na cidade de Nínive, dizendo: há 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, escute, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, com pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Nós estamos falando do rei de Nínive.
Deus manda, nós só precisamos cumprir. O que Deus vai fazer, não cabe a nós. Se Ele vai ter ou não compaixão, misericórdia, é vontade dEle. Ele é Deus. Ele decide, Ele faz do jeito dEle, da forma dEle, como Ele quer, porque Ele é Deus. Acaso pode o barro ter poder sobre o oleiro? Ele tem poder de fazer alguma coisa com o oleiro? Não. O barro está totalmente nas mãos do oleiro, e ele faz como lhe apraz. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinza. Próximo. Então fez uma proclamação em Nínive. Olha que coisa, irmãos, olha isso. Até os animais vão jejuar. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber. Próximo. Todos jejuaram, até os animais. Não comiam e não bebiam, por ordem do rei. Cubram-se de pano de saco grosseiro, em sinal de humilhação, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas. Sabe o que o rei pregou aqui? O que Jonas não pregou. A pregação de Jonas foi única. Em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Agora o rei está dizendo: se arrependam, porque Deus usa quem Ele, da forma dEle. Ele usa quem Ele quer, da forma dEle. Por isso, irmãos, aprendam. Ainda que Paulo planta, Apolo ou outros, o crescimento vem de Deus. Amém? Não importa, não adianta fazer facção, não adianta fazer grupinho, não adianta, uns são de Apolo, outros de Cefa, outros de Jesus, outros de Paulo. Irmão, quem dá o crescimento é Deus, quem escolhe é Deus, quem separa é Deus. Deus tira um boiadeiro para pregar a palavra dEle, Deus faz qualquer coisa, porque Ele é Deus. Amém? E o rei está dizendo o quê? Deixe os maus caminhos, volta. Deixe os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Continue. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Cadê o glória a Deus? Gente, nós estamos falando de um Deus que poupou uma cidade. Nós estamos falando de... Eu falei isso na reunião de liderança. Nós estamos tão insensíveis às coisas que Deus fez e faz e fará, que não há mais alegria da salvação, não há júbilo em nós. Paralisados, muitos com a mente cauterizada, uma cegueira espiritual, enfim. Irmãos, atenta à palavra de Deus. Há um Deus que poupou uma cidade. Glória a Deus por isso. Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele poupou uma cidade. Não poupará a nossa vida. Ainda que nos dera o seu Filho, Ele nos deu o seu Filho. Nós temos muito mais gratidão, porque Ele deu o seu Filho como justiça para nos absolver da condenação eterna. Amém? Continuando o texto. Agora nós estamos aonde? 10. Deus observou tudo e poupou. Poupou por quê? Porque alguém se arrependeu. Sabe qual é o nosso maior erro? É não saber discernir os tempos e as estações. Eu havia dito aqui na EBD que... Qual é, Roberto?
que Deus dizendo: estou cansado das suas festas. Amós 5:21, deixa eu ver se é isso, vamos ver se você está cabeça, né? Aí olha o que diz Amós 5:21, Deus dizendo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Próximo: mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Próximo: afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei, só até aí, a música das suas liras. Pesado, porque hoje as pessoas fazem o que querem. Hoje é muito mais show do que altar, é muito mais um palco do que um altar. Se nesta época Deus está rejeitando o culto, quem dirá hoje? Uma geração que não se arrepende, uma geração que não chora, uma oração, um povo, sabe, cismado, que sabe demais, que conhece demais, mas não apresenta as suas lágrimas ao Senhor. Uma igreja engessada na religiosidade, o ser humaninho pensando que por ele sentar num banco ele vai para o céu. Não compreende as diretrizes do Pai, não tem compreensão da vontade do Senhor. Tudo que domina um homem, uma mulher, se torna senhor da sua vida. Tudo que domina é idolatria. Para quem não sabe, a ganância é considerada idolatria, porque domina um homem. Tudo que domina o seu tempo, consome o seu tempo, consome a sua mente, consome a sua vida, se torna senhor da sua vida, se torna logo idolatria. Aceitamos o sistema facilmente, não questionamos. Ser inseridos é uma coisa, envolvidos é outra. Por exemplo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram inseridos em Babilônia, aprenderam a cultura da Babilônia, teve que conviver com a Babilônia, mas quando foram provados, eles foram aprovados. Quando foram testados, eles foram aprovados. Não negaram o soberano, não negaram as suas origens, não se renderam a outros deuses, não negociou sua unção, não negociou o chamado, não negociaram as suas vidas. É sério, não é brinquedo, é sério, é sério. Depois vocês leem Romanos capítulo 1. Estão adorando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Mudaram as coisas, mudaram o jeito de ser, de vestir, de falar, a conduta é outra. É o Aion, que Paulo vai denunciar Demas, que preferiu o Aion, inalar outros ares. Como é bom. Preferiu o novo mundo, preferiu o modernismo, preferiu a modernidade, preferiu tantas coisas. Sabe o dia que você vai gemer? Sabe o dia que você vai trancar no seu quarto gemendo, pedindo, implorando a Deus misericórdia? Você não, nós, que eu me incluo. O dia que estourar uma guerra, aí você vai entrar no seu quarto, misericórdia. O dia que você ouvir som de bomba,
dia do aperto, as pessoas lembram de Deus. Estou mentindo? Alguém pode levantar e falar: pastor, não é bem assim. O senhor está sendo profeta do caos. Pode falar. Porque, irmãos, eu prefiro pregar o que Deus está pedindo que eu pregue. Não quero tapinha de ninguém, não quero nada de ninguém. Só quero, tenho falado com Deus, Deus, eu quero pregar o que o Senhor quer que eu pregue. Tem lobos aí fazendo mentorias para contar cabeça e aumentar o seu reino. Mas se precisar, nós iremos a grande Nínive proclamar que há um Deus que salva. E o dia que você se encontrar lá no ventre de um peixe grande, muitas pessoas vão parar nesse ventre de alguma forma, tá? Através de uma enfermidade, através de tantas coisas. Ao invés de lembrar só de você, lembra dos perdidos também. Que você por muito tempo não pregou, que você por muito tempo não falou. Lembra deles também. Mas vamos, para você poder compreender que Jonas ele foi egoísta. O 4 vai nos revelar isso. Coloca a partir do 1:4. Jonas vai dizer o seguinte, olha. O texto vai dizer o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Deixa eu te fazer uma pergunta, volta aí. Enfureceu com o quê? Você sabe, eu vou te falar com o que ele ficou furioso. Porque Deus agiu com misericórdia. Tem muito crente que está esperando Deus lançar um raio. Tem muito crente que está pedindo Deus para destruir certas pessoas. Só que Deus não é como homem. Deus é clemente. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Tem pessoas que estão falando assim, ó: Deus, pega meu marido e arrebenta com ele. É igual o Jonas aí, ó. Aí Deus não faz, fica enfurecido. Deixa eu contar um caso para vocês. Encontrei com um pregador do evangelho, num posto de gasolina, aquele ali, mais precisamente aquele posto ali da fábrica de colchão. Encontrei com ele, pregador, não é na nossa igreja não, que se fosse. Encontrei com o pregador, falei: quanto tempo que eu não te vejo? Rapaz, estou tão feliz que você está pregando evangelho, porque da outra vez, muito tempo atrás, ele estava pregando evangelho em vários lugares. Rapaz, que felicidade de saber que você está pregando evangelho. O cara estudou comigo. Depois eu vou falar com o Regis vai lembrar que o Regis estudou comigo. E esse irmão foi e falou comigo assim: estou pregando mais não. Mas por quê? Ele falou assim: não, mexer com isso mais não. Como assim, irmão? Não, vou mexer com isso mais não. Eu falei: por quê? Não, eu pregando em todos os lugares. Minha esposa, quando eu chegava lá, brigava comigo porque eu fui pregar. Aí eu pedi Deus para tratar com ela. Só que Deus não tratou no dia que eu pedi Ele para tratar. Aí eu falei: já que o Senhor não vai tratar com ela, eu vou parar de pregar. E parou de pregar. E daí? Aí eu falei com ele: e aí? Isso é bom mesmo, hein? Falei com ele: isso é bom mesmo, hein? Isso é bom demais. E Deus implorou com você, ajoelhou nos seus pés: oh amado, isso é tão bom. Jesus andando com os discípulos falou com Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou lá para sua casa. Ó, será que ele sabe com quem ele está falando? E aí? Jesus foi chamado de beberrão, glutão, se assentava com pecadores. Reza uma história também que uma senhora estava andando na rua, dando soco assim no ar. Aí alguém parou: o que foi, senhora? O que está acontecendo? Estou com raiva de Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Sabe o que Deus vai falar quando o dia que você fizer pirracinha?
O dia que você dá um despide dodói, ficar ameaçando, não vou na igreja mais. Sabe? Essa geração fraca, porque fica ouvindo esses lobos na internet dizendo que para você ser filho de Deus você tem que ser bem sucedido. Porque se você não tiver uma casa própria, um carro próprio, você tem um encosto. Esses falsos lobos ficam colocando na cabeça, minhoca na cabeça do povo, e eles ficam acreditando nessa mentira. Enquanto Paulo está dizendo, importa que por muitas tribulações entramos no reino dos céus. A palavra nos ensina a sofrer por amor ao Evangelho. A palavra de Deus ensina a vencer o dia mau, e depois de haver feito tudo, ainda ficar firme. Deus não chamou uma creche, Deus chamou um exército. Sabe o que Deus vai falar? Quando você começar com essa pirracinha, esses negocinhos de você, ficar assim, não, por que Deus permitiu fulano, nananã? Sabe essas perguntas que o ímpio faz, que o mundo faz, para contestar a Deus? Sabe o que Deus vai falar? É razoável o seu sentimento. Em outras palavras, eu não vou fazer nada por isso. Olha o que diz a Bíblia, que ele enfureceu porque Deus agiu com misericórdia. Tem gente assim. Tem gente que se vê o ímpio prosperar, ele questiona. Ah, mas fulano precisava. Fulano já tem carro, fulano já tem sítio, fulano tem tudo, e nesse sorteio ele ganhou um carro, e daí? É porque você cobiça. Isso é porque você é invejoso. E às vezes Deus permite isso para você colocar em prática a sua inveja. Seu invejoso, invejosa. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Esses dias eu encontrei com uma moça no supermercado, eu falei aqui, ó. Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio tem tudo e eu não tenho nada? Eu falei assim, essa murmuração sua é razoável, é a mesma do povo hebreu. Sai do Egito, quando começa a comer o maná, fica falando assim, quando estávamos lá no Egito, Números 11, quando estávamos lá no Egito, tínhamos melões, peixe, é quase uma tradição da roça, podia escolher, agora só esse maná. Você sabe por que o maná? Porque Deus estava disciplinando o seu povo. Maná todos os dias significa disciplina. Só se adquire um hábito debaixo de uma disciplina. Se você não tiver uma disciplina de escovar os dentes todos os dias antes de dormir, você não vai adquirir o hábito. E Deus estava disciplinando seu povo. E sabe como é que Deus estava disciplinando? Com trabalho. Verso 11. E o maná era como semente de coentro, cor de abidélio, ou a resina amarelada. Números 11, 7. O maná era como semente de coentro, que tinha aparência de resina. Olha só o trabalho agora. Próximo. O povo saía, recolhia o maná nas redondezas, saía do arraial para recolher a sementinha, levava no moinho, moía, socava, fazia no pilão, depois cozinhava o maná na panela e fazia pães e tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Todo dia o povo questionou. E todo dia tem alguém dentro da igreja falando, nossa Deus, eu oro, eu busco, eu faço a mesma coisa, eu oro, eu venho, eu busco, eu faço a mesma coisa, e nada acontece. Aí o que ele faz? Satanás, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, olha lá o Egito. Lá você tinha tudo boba. E tem alguns que tem coragem de chegar para mim e falar, irmão, tô na luta, é isso? Foi que eu vim para a igreja, a porta fechou, fiquei desempregado, carro furou pneu, motor estragou. Não, eu tô passando uma. Quando eu estava lá no mundão lá, churrasco é todo final de semana lá em casa, hein? Faltava nada. Síndrome do povo hebreu. Sabe o que vai acontecer? Morrer no deserto. A tipologia de deserto é o mundo. A tipologia de Faraó é Satanás. Egito é o mundo, né? Mas o deserto é a travessia, é a passagem, é o êxodo, é a saída.
E Páscoa, a Páscoa significa comer depressa, cingir os lombos e sair depressa. Êxodo do que, Roberto? Qual que é, pastor Roberto? Essa é a Páscoa do Senhor. Eu acho que é 11, 13, uma coisa assim. Essa é a Páscoa, está escrito assim, essa é a Páscoa, cingir os lombos, comer depressa, e ó, da linha do Egito, que é o mundo. Aquele que é amigo do mundo, Tiago 4,4, Tiago 4, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Amém? Então vamos a Jonas. Ficou nervoso, furioso, porque Deus não destruiu Nínive. Próximo, 2. Ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir, porque eu sabia que você ia perdoar. Para Tarsis, eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que promete prometes castigar, mas depois te arrepende. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus se arrepende de fazer o mal com alguém. Sabe, a verdadeira pessoa que ama Deus é aquela que ama as almas. É quando você tem o olhar de Jesus, não o seu olhar. Jesus olhou para Saulo com misericórdia. A Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. Deus ouviu a oração de Estevão, a intercessão de Estevão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí aprove Jesus perdoar Saulo. Saulo estava buscando cartas para maltratar os da fé. Então Jonas tem um motivo. Eu fugi porque eu sabia que você ia ter misericórdia. Mas no versículo anterior ele está irado. Agora 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. A pior derrota de um homem e de uma mulher é quando ela é corrigida por Deus. Ao invés dela aceitar a correção, ela prefere morrer do que ser corrigida. Você conhece pessoas assim? É que o apóstolo Paulo chama de irreconciliáveis. A pessoa ela se culpa tanto também, que ela não abre brecha para receber o perdão. Existem 3 tipos de perdão. O perdão que nós recebemos do Pai, o perdão que nós devemos ao irmão e auto se perdoar. Coisa que Judas não conseguiu fazer, se perdoar. Satanás entrou dentro dele e falou: você não é digno de viver. O que você fez foi contra o Filho de Deus. Tem gente que não se perdoa. Tem gente que já fez tantas coisas de errado na vida. Ele recebeu o perdão do Pai, recebeu o perdão dos irmãos, mas dentro dele fica aquele ressentimento. Nó, eu não me perdoo por isso. Pedro também chegou a esse momento. Diz a Bíblia que quando o turno, o galo canta, que eu não vou falar isso aqui agora, fica para depois você pesquisar, que não é o galo físico, viu? Que não é, era um turno. A hora do galo era um turno. Quando chega esse turno, quando o turno chega, Pedro entende que Jesus falou e chora. Ele chora amargamente, Pedro. Mas Pedro não tem ressentimento com relação ao que ele fez. Jesus chega até ele e fala: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro se torna o maior pregador da igreja primitiva. Um homem que negou o mestre. Um homem que chegou a jurar que não conhecia Jesus. Amém? Voltamos a Jonas. A esses pontos aí, Oração de Jonas, extremamente egoísta, ele não lembra de Nínive. Aí começa agora só a pensar nele. Está vendo? Agora ele está desgostoso.
E o que Deus fala com ele? O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Porque agora ele está furioso, ele quer morrer, ele está confuso com Deus. Mas olha só, Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade, no alto. Ali constituiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou ver o que aconteceria com a esperança de Jonas é que Deus ainda destruísse Nínive. Ele se assentou lá para ver isso. A esperança dele, irmãos, a esperança dele é que Deus ainda destruísse. Já viu quando você perdoa alguém, mas você fica doido que lá na frente alguma coisa aconteça com ela? Isso é terrível. Deus não agrada disso. Deus não agrada que você celebre a derrota de alguém, ainda que seja seu inimigo. Não espiritual, tá? Eu falando físico. Deus não agrada de alguém que celebra a derrota de alguém. Mas também estava com o nariz empinado, ela quebrou a cara toda. Para com isso. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Se passar um homem milionário ali, eu tenho que ter misericórdia dele. Se passar também uma pessoa em condição de rua, eu tenho que ter o mesmo amor por ele. Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que colocamos as pessoas nos bloquinhos, né? Nos nichos. Não adianta você querer justiça própria, Deus não vai fazer. Você não é essa pessoa tão semideus que você acha. Não vai. É melhor você orar pelos seus perseguidores. É melhor você amar o seu inimigo do que você ter esse sentimento de Jonas, porque vai dar ruim. Continuando. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e o que deu grande alegria a Jonas. Escuta isso aqui. Além de egoísta, de não lembrar de Nínive na sua oração, além de querer a destruição de Nínive, nós descobrimos uma outra questão de Jonas aqui: apegado a bens materiais. Deus fez crescer uma baboreira para lhe dar sombra. Aí ele ficou feliz. Já viu quando você dá seu filho um brinquedinho e fica morrendo de alegria? Toma o brinquedinho, ele chora. Dá o brinquedinho, ele fica feliz. Toma o brinquedinho, ele chora. Esses dias eu vi um vídeo de um pai ensinando o filho, educando o filho. Achei coisa mais linda. Ensinando mesmo o filho. Meu pai me ensinou, me preparou, irmãos. Eu estou falando o Daniel sabe a grande dificuldade que eu vivi. 3 cômodos, 6 filhos, passando muita dificuldade. Só meu pai trabalhando, desempregado. Quantos natais aí eu não tive o que comer? Daniel sabe disso. Quantas vezes a chuva levou o telhado da minha casa, nós corríamos para a casa do Daniel. Mas meu pai sempre me ensinou a ser homem, que enfrenta as tempestades, as dificuldades da vida. Meu pai me ensinou a não cobiçar o que é do vizinho. Meu pai me ensinou a não comparar a vida dele com a vida do pai do coleguinha que é mais próspero. Meu pai me ensinou a me contentar com aquilo que Deus nos deu. E isto é caráter. Mas Jonas não entende isso. Aí Deus dá um brinquedinho para o Jonas, para dar sombra para ele. Só que o mesmo Deus, continua a história, por favor. O mesmo Deus manda um verme, um bichinho. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito, muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Então tirou o brinquedinho, passou a dificuldade de novo, agora eu quero morrer. Está vendo como é que Jonas ele tem
ele é bipolar com Deus, ele é tripolar, ele é bipolar, ele é um monte de coisa. Mas escuta, olha só que Deus vai falar. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta, do brinquedinho que eu te dei? Ele respondeu: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. A ponto de querer morrer, porque ele me tirou. Esse tipo de pessoa, eu considero pessoas circunstanciais. Ela só adora Jesus porque o clima está bom, as coisas estão boas. Pessoas que não conseguem adorar Jesus na dificuldade, está vivendo igual Jonas, fica furioso, chuta o cachorro, chuta a latinha, xinga todo mundo, está tudo ruim. São pessoas circunstanciais, depende das circunstâncias para ela adorar. Se adquire um bem, ela adora. Não, ganhei um carro, saiu um carro, aí ela fica toda feliz. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Deu PT no carro, não tinha seguro, agora está em dificuldade, está desempregado. O que aconteceu, irmão? Só ora. Agora tem um dilema entre Deus e Jonas. Aí sabe o que Deus faz? Olha só. O Senhor, porém, lhe disse: você teve pena desta planta, né, Jonas? Apegado aos bens materiais, egoísta, só pensou no você, né? Mas deixa eu te falar alguma coisa, deixa eu te passar um relato. Embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, você nem plantou ela. Um dia eu estava no monte, uma irmãzinha chegou para mim, nunca vi a senhorinha, me pegou pela mão, passando a luta, e eu orando: Senhor, ela passou. Tinha uma plantinha linda assim, ela falou assim: você plantou? Eu falei: eu não. Você regou? Eu falei: também não. Ela falou assim: com a permissão de Deus eu estou pegando ela. Colocou na minha mão, falou assim: Deus plantou, Deus colheu e Deus cuidou. Assim te diz o Senhor, Ele também cuida da sua vida. Você plantou? Não, Jonas. Você que plantou, Jonas? Não. Você que regou? Não. Agora escuta. Ela cresceu em uma noite. Ela nasceu em uma noite. E em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas que não sabe distinguir da mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Acabou a história. Por que acabou a história? Porque até hoje tem muitos Jonas. Porque até hoje tem muitas pessoas que são assim. E Deus está nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós alcançamos a salvação, também devemos dar a salvação para alguém. De graça nós recebermos. Vem cá, pastor Marcos. De onde o Senhor te tirou? Brevemente. De onde o Senhor te tirou? Brevemente. Das drogas. Eu morei na rua, fui viciado em crack 16 anos. Cheguei a pesar 50 quilos. E um dia, eu passando perto da Pedreira Padre Lopes, assim, onde eu ficava lá, na Cracolândia, eu vi um outdoor, que era uma pergunta assim: problema com drogas? Era uma pergunta, pastor. Eu respondi para mim mesmo: sim, tem um problema. E eu fui na Rua da Bahia, e cheguei lá na Rua da Bahia, a psicóloga falou comigo assim: eu vou te dar um protocolo aqui, você vai internar numa casa católica. Você toma vinho? Eu falei: tomo. Fuma cigarro? Eu falei: fumo 2 maços por dia. Eu falei: então lá você vai poder fumar e beber. Aí eu falei com ela assim: glória a Deus. Então, na hora que eu dei um glória a Deus, ela tirou a folha da minha mão e falou: glória a Deus. Eu falei: passei a crer, Deus está falando direto comigo que vai me usar. Ela falou: então vou te mandar para um outro lugar que prepara missionário. Me deu uma outra folha e me mandou para casa, aonde não me recuperou,
porque quem recuperou foi Jesus Cristo, que eu conheci nessa casa, porque eu nunca dei um tempo para ouvir o Senhor. E lá nessa casa, lá eu ouvi o Senhor e Deus me libertou para a glória de Deus. E tem uma família maravilhosa, glória a Deus por isso. E por que não devemos ter piedade? E por que não devemos ter compaixão? Pastor Marcos, aconteceu uma coisa, cadê o Renato? Renato aí, missionário Renato? Está lá em cima. Pastor Roberto, missionário, aquela vez nós saímos para entregar os marmitex, nós paramos um carro e a mensagem que eu tinha ministrado na noite foi o meu próximo. Quem é o meu próximo? É a pergunta. Quem é o meu próximo? Você acredita que veio um morador e chegou para nós oferecemos a marmita para ele, sabe o que ele falou? Essa aqui não vai para mim, essa vai para o meu próximo. Cara, nós ficamos chocados olhando um para o outro, porque nós tínhamos pregado isso, quem é o meu próximo? Porque é uma pergunta, né? Quem é o meu próximo? E isso foi maravilhoso. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Quem é o meu próximo? Então é isso. Coloque de pé, igreja. Aleluia. Eu queria que você fizesse essa oração. A oração que Jonas não fez. Ah, ótimo. Obrigado, Lu. Amados, nós vamos fazer a oração que Jonas não fez. A oração de lembrar de alguém. A oração de lembrar de uma cidade. A oração de lembrar de uma nação, de povos. Quantas pessoas agora, quantas pessoas necessitadas que nós não oramos. E pedir Deus estratégia para nos levar também. Nós tivemos o curso de capelania, hospitalar e prisional, agora é pôr em prática. É ir. Dispõe-te. Vamos aos hospitais, vamos aos presídios, proclamar as boas novas do Senhor, com toda a autoridade, deixar que o Espírito Santo nos use, amém? Porque ninguém tem o direito de usar o Espírito Santo, mas Ele pode nos usar, amém? A mensagem não é sua, a escolha não é sua, é do Senhor. Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, né? Pastor, eu tenho escolha, como Jonas, eu posso escolher não pregar? Eu posso escolher fazer a minha vontade? De graça recebeste, graça também dá, amém? O Senhor nos ensina, mas deixa eu só ler isso aqui para você poder compreender, tá? Vai adorando aí. Adore. Glória a Deus. Aleluia. Coloca aí para mim na projeção e acompanha comigo, igreja. Atos 18:6. Resumindo, Ezequiel capítulo 3:16 vai falar do atalaia. Ezequiel, se você corrigir o ímpio na sua impunidade, na sua malignidade, e ele se converter, não cobrarei do teu sangue. Agora, se você não admoestar o ímpio, ao contrário, se você admoestar o ímpio, eu não vou cobrar do teu sangue. Se você fizer vista grossa e não anunciar ele, a sua impunidade, ele não se converter, ele vai pagar pelo sangue dele. Agora eu vou cobrar do seu sangue se você não fizer isso. É isso, resumindo. Atos 18:6 está escrito o seguinte: opondo-se a eles lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade de agora em diante. Irei para os gentios. Paulo está dizendo, eu preguei. Se vocês quiserem ouvir, beleza. Se não, Deus não vai cobrar do meu sangue.
Em outra ocasião, Atos também, 20, do 26 ao 28, Atos 20, do 26 ao 28, Paulo também vai dizer o seguinte: portanto eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar, só até aí, de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Então quando a vontade de Deus, a palavra de Deus é revelada, você não tem escapatória. Ah, mas eu não sei falar. Ô Jeremias, ele coloca a palavra, não falei que a mensagem é dele. Ah, mas eu não estudei, eu não sei. Não, fala o que o Marcos falou. Fala então o que ele fez na sua vida, mas fala. Agora a oração que Jonas não fez. Jonas não lembrou de Nínive na sua oração. Tudo era ele. Voltarei a ver, eu pagarei, mas agora você vai orar por alguém. É culto do clamor. Amém? Não é orar porque você tem que orar, não. Orar com amor, é com graça, é falar como Deus queria ouvir de Jonas: papai, que bom que Nínive se converteu. Glória a Deus, Senhor, que o Senhor teve piedade de Nínive. Não é ficar furioso porque Deus não te ouviu. Ninguém aqui, irmãos, vai mandar em Deus. Deus não é um garçom que você vai bater a mão no balcão e pedir a Ele algo. Deus quer só obediência. Dispõe-te. Amém. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos leva, Senhor, a cumprir, Senhor, a Tua palavra, a vivermos a Sua palavra, a orarmos pelas nações, a orarmos, Senhor, pela nossa cidade, a orarmos pelos governantes, pela saúde pública, segurança pública, orarmos, ó Deus, pelos nossos vizinhos, proclamar a Tua boa vontade, Deus, aonde o Senhor quiser. Ainda, Pai, que fazemos nossos esboços, contudo a mensagem é do Senhor, contudo a palavra é sua, e nós só estamos aqui para te obedecer. Assim como o Senhor teve compaixão de Nínive em primeira instância, eu peço ao Senhor, tenha compaixão da nossa cidade, ó Pai. Tenha compaixão, Senhor, dos nossos irmãos, ó Deus. Tenha compaixão daqueles que estão encarcerados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, sem forças. Ah, Pai bendito, nós queremos nos gastar, nós queremos, Senhor, ser cartas lidas. Ah, Pai bendito, nos leva, Senhor, a uma restauração, a uma predisposição mental de obedecer a Tua voz, de cumprir com a Tua palavra. Dispõe-te, irmão, dispõe-te, irmã. Não olhe para você somente, olhe para aqueles que estão sofrendo, olhe para aqueles que estão cativos, olhe para aqueles que estão acorrentados por Satanás. Nós somos a resposta. A igreja é a resposta para a sociedade. A igreja é a resposta para tantas leis que estão criando. A igreja, ela vai prevalecer, porque a igreja tem Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor que tem poder nos céus e na terra. Ei, alabandasse a cantai. Oh Espírito Santo, toma a nossa mente, toma o nosso coração, para buscarmos mais ao Senhor em oração, para jejuarmos mais, para compadecermos mais. Tira, Senhor, esta lepra do nosso coração, esta falta de sensibilidade ao sofrimento alheio. Oh Pai bendito, nós precisamos como igreja orar, pedir ao Senhor compaixão e misericórdia. Oh
Oh Espírito de Deus, capacita, Senhor, a nossa comunidade, as igrejas espalhadas no Brasil, as igrejas espalhadas em Contagem. Deus, entra com provisão espiritual, levanta os remanescentes, aqueles que não negociaram o chamado, muito menos a unção que receberam. Pai bendito, levanta os remanescentes, ó Pai, que não se prostraram diante dos vossos ídolos, aqueles que não estão diante dos balaíns, mas que estão derrubando os ídolos, ó Pai. Ó Deus querido, levanta-nos, ó Deus, para cumprirmos com a tua vontade, em nome de Jesus. Graças te damos. Aleluia.